Olá, meus queridos. Mais uma vez uma oportunidade de estarmos juntos para refletirmos sobre os fatos da vida cotidiana à luz da doutrina espírita. Antes de iniciar, então, o assunto que eu trouxe hoje para a gente debater, eu queria agradecer a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, por essa oportunidade e por nós termos essa doutrina maravilhosa a nos esclarecer. E que a espiritualidade, irmã, me ajude para que eu seja feliz no que eu preparei hoje para a gente. Antes de tudo, eu queria contar uma pequena história e que diz respeito ao assunto que iremos tratar. Conta que um empresário americano, muito astuto e dono de um parque de diversões, entre muitas atrações, ele colocou numa porta misteriosa uma palavra ainda mais cabalística: egress. Que surpresa, então, estar escondido por detrás daquela porta? Seria algo de fantástico, diferente, misterioso? Reservaria uma nova experiência ou seria uma nova brincadeira? Para averiguar, muitos curiosos entravam pela porta dentro e se encontravam simplesmente na rua, fora do parque. É que esse esperto empresário substituíra uma palavra comum, exit, que todo mundo sabe o que quer dizer, por uma outra mais erudita, de que apenas poucos conheciam seu verdadeiro significado. A moral da história que eu trouxe é que para entrar de novo no parque, o egresso tinha que pagar um novo ingresso. Também nós, quando saímos da vida através da porta falsa, teremos que esperar pela oportunidade de entrarmos novamente e pagarmos a admissão. A porta do suicídio é essa porta falsa. Quem envereda por ela cedo descobre que não apenas conseguiu-se expulsar da magnífica aventura e experiência que é a vida terrena, quanto infringiu a lei maior do nosso Pai, que é a de preservação da vida, a lei do amor, a lei do respeito às leis de Deus. E setembro é o mês de celebrar a vida e podermos ter gratidão por estarmos vivos, por podermos realizar os nossos propósitos, os nossos sonhos, ainda que por hora estejam adiados diante do isolamento social. Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio, iniciada em 2015. E o mês de setembro foi escolhido para a campanha porque desde 2003, o dia 10 de setembro foi determinado como o Dia Mundial de Preservação do Suicídio. E durante esse mês de campanha, nós costumamos ver iluminados os locais públicos com a cor amarela. E sobre esse dramático problema do suicídio, eu creio que vale a pena a gente acrescentar, então, comentários à luz da nossa doutrina, que sempre se debruçou sobre esse assunto, é rica em trazer a nós os depoimentos desses nossos irmãos que infelizmente utilizaram essas portas do suicídio. O Livro dos Espíritos também traz vários esclarecimentos. O livro Céu e Inferno traz 9 depoimentos de espíritos suicidas, assim como nós temos um clássico da literatura espírita, que é Memórias de um Suicida, escrito então por Ivone Amaral Pereira. Esse livro é maravilhoso, vale muito a pena nós nos debruçarmos sobre esse assunto, porque quem é que não conheceu alguém que infelizmente se utilizou desta falsa porta e deixou então esta grande oportunidade que é estar aqui encarnado? Antes da gente tratar de tópicos que são narrados no livro Memórias de um Suicida, eu gostaria de dizer que gosto muito do exemplo que nos compara como uma aeronave, né? Então todos nós, quando nascemos,
nós temos um plano de voo, um ponto de partida e um destino de chegada. E este plano de voo tem o tempo de percurso. Então, nós trazemos na nossa bagagem espiritual, no inconsciente freudiano, um programa de vida que resetamos na Terra. Se nas nossas passadas existências elas foram relativamente equilibradas e serenas, então a nossa vida atual também será equilibrada e serena. Mas se ainda temos erros a reparar e recuperações a fazer, então o nosso programa, o nosso plano de voo não será de tão fácil execução e nem tudo correrá como conscientemente desejaríamos. Não é que o mecanismo da lei de causa e efeito, meus queridos, seja cruel, mas é que é inexorável e assim tem que ser, pois se trata de um conceito de justiça universal e que nos assegura que se pagamos é porque devemos. Não adianta, então, continuarmos errando deliberadamente, persistirmos no erro, porque a correção virá. E isso vale também para quem nos prejudicou e nos feriu mortalmente. E não é totalmente inútil e desnecessário ficarmos preocupados em vinganças sanguinárias, porque o criminoso mais cedo ou mais tarde terá que acertar as suas contas com a lei. Se a dívida que temos não foi contraída na atual existência, é porque vem de trás. E se devemos, nós temos que pagar. Caso contrário, não poderíamos progredir na escala evolutiva. Então, o espírito que em outras vidas infligiu angústias e sofrimento ao seu semelhante, traz um programa áspero de recuperação. E é comum que, na maioria das vezes, tenha que pagar com dor a mesma dor que impôs aos outros. E nessa situação, o espírito se desespera e acaba por julgar que a única saída para o seu problema é o suicídio. Então, a aeronave começou uma turbulência muito grande, ela já quer aterrissar de qualquer maneira, não é? Antes do tempo, antes do percurso do voo. É assim os nossos irmãos que pensam que a morte é um fim, um mergulho para o esquecimento total, no nada absoluto. E o nada nós sabemos que não existe. É um imenso, imenso equívoco. E quando acorda do outro lado, e aos poucos vai entendendo a extensão e profundidade do engano que cometeu, quanto arrependimento e quanta dor. Como aprendizes que nós somos, todos após uma temporada de estudos na espiritualidade, meus queridos, nós pedimos esta oportunidade de estágio prático que é a vida terrestre. E quanto difícil é conseguir esse estágio quando há mais candidatos que vagas disponíveis. Nós temos notícias de que para cada irmão encarnado aqui, há 3 aguardando a oportunidade. Então, não podemos deixar de lado esse grave problema que representa o suicídio, com suas consequências tão graves para o espírito que então utilizou-se desta porta. Eu acredito que seja um dos crimes tão graves, que foi por decorrência disso que Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, pediu ao nosso mestre e governador do planeta Terra que pudesse cuidar pessoalmente do Vale dos Suicidas. E Jesus então a designou para cuidar desses irmãos em sofrimento. E é ela então que cuida. Quem por suicídio sai da vida, apenas assumiu novos compromissos que terá que cedo ou tarde
de resgatar com lágrimas e angústias, ou então desdobrando-se em serviços e dedicações anônimas aos seus semelhantes. Então, continuando a nossa reflexão sobre esse assunto grave do suicídio, eu vou ler na íntegra uns tópicos que há no capítulo 5 do livro Memórias de um Suicida, por achar de muita relevância todas essas explicações que são aqui relacionadas. Então é dito, neste capítulo 5º, que o homem, sendo um composto de tríplice natureza, humana, astral e espiritual, ou seja, matéria, fluido e essência, todos advimos da centelha divina, da essência divina do nosso glorioso Criador. Também diz aqui que, vivendo na Terra, como seres inteligentes que somos denominados homem, e sendo, portanto, o homem um espírito encarcerado num corpo de carne, ou seja, um encarnado. Um espírito volta várias vezes, então, a tomar novo corpo carnal sobre a Terra. Nasce várias vezes a fim de tornar a conviver nas sociedades terrenas, como homem, exatamente como este é levado a trocar de roupas muitas vezes. Diz também que o suicida é um espírito criminoso, falido nos compromissos que tinha com as leis sábias, justas e imutáveis, estabelecidas pelo Criador, e que se vê obrigado a repetir as experiências na Terra, tomando corpo novo, uma vez que destruiu aquele que a lei lhe confiara para instrumento de auxílio na conquista do próprio aperfeiçoamento. Pontua também que o espírito de um suicida voltará a novo corpo terreno, em condições muito penosas de sofrimento, agravadas pelas resultantes do grande desequilíbrio que o desesperado gesto provocou no seu corpo astral, isso é, no seu perispírito. A volta de um suicida a um novo corpo carnal é lei. É lei inevitável, irrevogável. É a expiação irremediável, a qual terá que submeter voluntariamente ou não, porque em seu próprio benefício outro recurso não haverá, senão a repetição do programa terreno que deixou de executar. É interessante que no decorrer desse livro aqui, há um trecho que os espíritos encarnados ou desencarnados, eles conseguem, né? Os encarnados, quando estão nas reuniões mediúnicas, aqueles médiuns que têm clarividência e que quando dão comunicação aos espíritos que chegam nas reuniões, eles conseguem distinguir um espírito desencarnado pelo suicídio. Porque esse traz o seu cordão fluídico, né? O cordão que liga o espírito ao corpo, ele traz esse cordão todo esgarçado, porque ele foi, então, violentamente arrancado da vida, e não de maneira gradual, onde o cordão se desliga naturalmente. Então, até nas reuniões mediúnicas, até entre os espíritos desencarnados, há como se verificar aquela mácula nesse espírito, se ele saiu através da falsa porta, né, que é o suicídio. Bem, ainda diz aqui no livro, e é interessante colocar para vocês, que na espiritualidade, raramente um suicida permanecerá durante muito tempo. Descerá à reencarnação prestamente, tal seja o acervo das danosas consequências acarretadas, ou adiará o cumprimento daquela inalienável necessidade, caso circunstâncias atenuantes forneça capacidade para ingresso em cursos de aprendizado edificante que facilitarão as pelejas futuras em prol da sua reabilitação. O suicida é como um clandestino na espiritualidade. As leis que regulam a harmonia do mundo invisível foram contrariadas com a sua presença em seus páramos antes da época determinada e legal. E tolerados são
e amparados e convenientemente encaminhados, porque a excelência das mesmas, derramada do seio amoroso do Pai Altíssimo, estabeleceu que a todos os pecadores sejam incessantemente renovadas as oportunidades de corrigenda e reabilitação. Então terá que renascer em novo corpo carnal, experimentará novamente as tarefas, provações semelhantes e absolutamente idênticas a que pretendera arredar-se. A tal tentação, porém, que ele terá que passar novamente, quando passar pelas vicissitudes, pelas mesmas situações que o levaram a sair por essa porta, o que acontece? Ele terá novamente, então, passar por essas situações, mas sempre com a possibilidade de resistir, visto que na espiritualidade ele será devidamente esclarecido para esse novo retorno à vida terrestre. Então é interessantíssimo esse livro, Memórias de um Suicida. E nós, então, como estava dizendo, e eu como estava dizendo anteriormente, Maria cuida dessas colônias de suicidas pessoalmente, porque sabe da gravíssima situação desses irmãos que desesperadamente agiram, contrários à lei. E que fique claro, gente, que a morte é apenas a outra face da vida. Longe de ser um ponto final, é apenas um ponto e vírgula. Uma pausa mais ampla para que a gente possa respirar e revermos os nossos arquivos e os nossos planos. Bem, o que nós podemos fazer pelos nossos irmãos suicidas? Preces. Quem é que não conhece, nunca conheceu alguém que saiu por essa porta? Exemplo de Ivone, ela sempre fazia prece pelos suicidas, que depois a procuravam para agradecer, porque antigamente a lei permitia que fosse divulgado o nome dos nossos irmãos que, infelizmente, tiveram esse tipo de atitude. Então, Ivone tinha um caderno que ela anotava o nome e fazia preces para esses irmãos que, quando tinham já condições de se comunicar, vinham agradecer a essa prece que lhes eram salutares, para que pudessem então reconhecer o ato, se arrepender e a partir de então aceitar a reprimenda, a reencarnação como medicação necessária. Bom, nesse ínterim, que nós chegamos, nesse raciocínio até agora que nós fomos fazendo, eu quero ler uma mensagem do nosso querido Francisco Cândido Xavier, que se intitula Provações. E é muito bonita e muito cabível a situação. Então diz o Chico, nessa mensagem de Emmanuel, que se a provação te busca, não desanimes, segue. Ninguém te estrague o dom de renovar a vida. Todos nós vivemos na Terra com lições e problemas. E pelas nossas próprias tendências nós saberemos por que sofremos. Nossa luta maior será sempre em nós mesmos. Devemos seguir e confiar em Deus. Deus nos orientará. Que linda essa lição, do nosso querido Chico, do nosso querido Emmanuel, Que ninguém te estrague o dom de renovar a vida. O dom de renovar a vida. Pois, às vezes, nós pensamos que as situações que nós estamos enfrentando são tão difíceis, as angústias existenciais são tão grandes, e que a gente não tem outra alternativa. E fica muito claro por todos os depoimentos que há na obra básica O Céu e o Inferno, que há em Memórias de Suicida e tantos outros livros que trazem esse assunto, que se a gente resistir, logo à frente há uma luz, há sempre uma alternativa. No nosso programa reencarnatório,
Nós viemos sim com circunstâncias que teremos que passar, mas que certamente teremos todas as ferramentas para vencer essas dificuldades. Não devemos esquecer que tudo que nós estamos passando, né, as situações difíceis, é em decorrência de no passado nós termos exercido o livre arbítrio, né? E nós estávamos no mundo espiritual exercendo esse nosso livre arbítrio, assumindo compromissos que agora, como espíritos encarnados que somos, temos que cumprir a nossa programação espiritual e que nós podemos, sim, vencer todos os obstáculos, né? Porque a sementeira era livre, mas a colheita é obrigatória. E por isso que nós devemos abraçar todos os nossos compromissos e deveres, a fim de que não aumentemos os nossos comprometimentos e acabemos por diminuir ainda mais o nosso livre-arbítrio, pois o que estamos colhendo hoje foi o que plantamos no passado. Então, há muitos se comprometendo mais ainda quando dizem que, utilizando do seu livre-arbítrio, podem abandonar compromissos assumidos e agravando ainda cada vez mais e limitando cada vez mais, então, este poder de escolha. Quando nós abraçamos nossos compromissos, a gente faz baseado na lei de amor e na lei de Deus, porque nosso livre arbítrio, ele aumenta se nos tornarmos senhores do nosso destino. A bússola, então, está dentro de cada um de nós. Cada um de nós nasceu com um aplicativo chamado Waze, né? Então, todas as respostas para as nossas problemáticas também estão junto de nós. Nós devemos acessar os recônditos da nossa alma e nos conectarmos com Deus, acalmando os sentimentos para nós podermos ouvir essa voz interior em prece meditativa e sentirmos que Deus se manifesta através de circunstâncias, através de pessoas que chegarão na nossa vida e que se somarão e nos indicarão o caminho que muitas vezes deprimido, acabrunhado, nós não conseguimos ver. Ninguém é figurante na vida. Todos nós estamos aqui com um propósito. Todos somos filhos de Deus e somos amados incondicionalmente por Ele. Ele é a fonte inesgotável de força e quem nos ajudará a vencer as tribulações. Ele é a nossa bússola. Devemos observar os nossos desejos, as circunstâncias que nos cercam desde o nascimento. Todas elas nos dão pista por que sofremos. Nós somos responsáveis pelo nosso destino. Ninguém faz o nosso destino. Se somos senhores e nós mesmos, herdeiros de uma plantação que estamos a fazer, a nossa luta, como diz Emmanuel, será sempre em nós mesmos. Porque a gente sempre procrastina a mudança, né? A reforma que nós precisamos fazer em nós mesmos. Porque nós queremos tudo de imediato, instantâneo. Precisamos mudar nossos hábitos, pois criamos hábitos ruins e nós também temos poder de criarmos hábitos gratificantes, bons, né? Que geralmente levam certo tempo para alcançar. Mas que guardemos, pois, a nossa existência, né? O dom inefável dessa existência, porque o nosso corpo é um instrumento divino, como foi falado lá no livro, né? Somos centelhas divinas, para que nessa centelha possa crescer ainda mais a luz do nosso Criador, que nós possamos seguir confiantes em Deus, porque Ele sempre nos orientará e Deus sempre falará por último, independente de qualquer problema que nós estivermos sofrendo, estivermos sendo oprimidos, quem vai falar por último vai ser Deus. Eu tentei, durante toda
explanação sobre suicídio, é esboçar talvez um ar menos grave, mais leve, mas o assunto é tão pesado, né, que fica difícil a gente não manter essa aparência pesada. Mas para agora elevar o nosso astral, agradecer o dom da vida e que ninguém nos roube, né, o dom de renovar a vida, eu vou terminar lendo uma prece de gratidão que foi passada pelo espírito de Amélia Rodrigues por Divaldo Franco. Muito bonita e da qual eu me despeço de vocês. Senhor, muito obrigado pelo que me destes, pelo que me dás, pelo ar, pelo pão e pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que contemplam o céu cor de anil e se detêm na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Pela faculdade de ver, pelos cegos, eu quero interceder. Por aqueles que vivem na escuridão e tropeçam na multidão. Por eles eu oro e a ti imploro comisseração. Pois eu sei que depois desta lida, numa outra vida, eles enxergarão. Senhor, muito obrigado pelos ouvidos meus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, a dor e as lágrimas que escorrem no rosto do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. Diante da minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu quero te pedir, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina e que consola. Pela voz que, com emoção, profere uma sentida oração. Pela minha capacidade de falar, pelos mudos eu te quero rogar, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham. Mãos de caridade, de solidariedade, mãos que apertam mãos. Mãos de poesia, mãos de cirurgia, de sinfonia, de psicografia, mãos que numa noite fria cuida ou lava uma louça numa pia. Mãos que, à beira de uma sepultura, abraça alguém com ternura, num momento de grande amargura. Mãos que no seio agasalham um filho de um corpo alheio, sem receio. E meus pés que me levam a caminhar sem reclamar, porque eu vejo na terra amputados, deformados, aleijados, e eu posso bailar. Por eles eu oro e a ti eu imploro, porque eu sei que depois desta expiação, numa outra situação eles também bailarão. Por fim, Senhor, muito obrigado pelo meu lar, pois é tão maravilhoso ter um lar. Não importa se esse lar é uma mansão, um ninho, uma casa no caminho, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dela exista a presença da harmonia e do amor. O amor de mãe, de pai, de irmão, de uma companheira, de alguém que nos dê a mão, nem que seja a presença de um cão, porque é tão doloroso viver na solidão. Mas se eu ninguém tiver, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para eu deitar, nem um ombro para eu chorar, ou alguém para desabafar, não reclamarei, não lastimarei e não blasfemarei, porque eu tenho a ti. Então, muito obrigado porque eu nasci. E pelo teu amor, teu sacrifício, tua paixão por nós, Senhor, muito obrigado. E pela atenção de vocês, como diz o Divaldo sempre que termina essa oração, muito obrigado.
Muita gratidão por essa oportunidade. Que Deus nos abençoe e nos dê a força para que nós possamos passar por esse momento e levar as lições que a espiritualidade veio trazer, não é? Para que a gente valorize, quando pudermos estarmos todos juntos, o poder de um abraço, não é mesmo? Como estamos saudosos de tudo isso. Que Deus os abençoe e muito obrigado por mais esta oportunidade.